Olá, galera da professora! Tudo bem com você? Que bom! Eu também estou bem. Hoje a nossa aula vai ser muito legal, então eu quero que você preste atenção, acompanhe a aula, anote alguma dúvida e na próxima nós conversamos, ok? Vem com a professora então acompanhar a aula de hoje. Muito bem, agora abra a sua apostila na página 17 do módulo 2 e vamos conversar sobre o quiantismo do século XVI. Como povo brasileiro, nós começamos a nossa história literária a partir do descobrimento do Brasil e especificamente através da Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas como estava a Europa antes de este grande acontecimento? Nós tínhamos então agora o comércio, o mercantilismo crescendo muito em função das grandes navegações e agora eu tenho as pessoas indo comercializar, certo? Os produtos que eram trazidos e agora os feudos ficaram mais tranquilos e surgiram as grandes cidades agora com aquele movimento urbano, certo? E isso fez com que novas descobertas fossem feitas nesse período. E eu tenho então Gutenberg com a invenção da imprensa, o que deu abertura a novos conhecimentos. E aliado a isso eu tenho Copérnico, o matemático, que agora descobre que o Sol ele é o centro do sistema solar. Aí eu tenho a teoria do heliocentrismo, contrariando a teoria do geocentrismo, onde a igreja diz que a Terra é o centro do universo, certo? Então, houve um grande avanço agora aqui na ciência, e isso foi muito importante. E do outro lado, eu tenho na parte religiosa Lutero, com as suas 95 teses de justificação pela fé. E ele faz agora uma divisão entre os católicos e os protestantes. E agora começa a surgir um conflito na mente do homem. Ele tem o conflito pelo mercantilismo, começou a crescer, a ganhar dinheiro, mas ele também tem o conflito com relação à fé. E esse conflito faz com que a Igreja Católica perca força. E agora, para resgatar força, ela retoma a Inquisição, certo? Para que seja um exemplo para todas as pessoas, aqueles que se rebelam contra a igreja, então elas serão mortas. Outro fator foi a criação da Companhia de Jesus como um combate contra a reforma de Lutero. Então agora eles tomam a decisão de enviar padres junto com os grandes navegadores para que os lugares onde eles cheguem sejam catequizados com a religião católica. Então agora José de Anchieta vem nas caravelas juntos e chega aqui ao Brasil e funda aqui uma escola junto com Manuel da Nóbrega. Ele funda o Colégio Real de São Paulo. Em 1566, eu tenho também a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que o nome inicial era São Sebastião do Rio de Janeiro, isso em 1565. E a escola de José de Anchieta foi em 1554. Mas, em 1549, Tomé de Souza ele foi o primeiro governador geral do Brasil e fundou a cidade de Salvador. Mas conta para a nossa história dentro da literatura a chegada dos padres jesuítas aqui, porque através da catequização dos índios eles pretendiam o quê? Que os índios ajudassem a retirar as terras as riquezas, ou melhor, né? As riquezas das terras brasileiras. E aí eu tenho a devastação do pau-brasil, que era uma das nossas maiores riquezas aqui, certo? Mas esses navegadores, o que fez com que eles viessem para cá? Aí eu tenho Pedro Álvares Cabral, com esse desejo de conhecer terras novas, de tirar realmente as riquezas daquela terra e fazer com que Portugal se tornasse a grande nação que foi na época das grandes navegações. Só que nessa viagem acabou
perdendo a rota e chegando aqui ao nosso Brasil, certo? Que inicialmente não tinha esse nome, mas aqui chegou e aqui levou muito das nossas riquezas, certo? Então nós percebemos que o que motivava os grandes navegadores eram os diários de bordo, onde os marinheiros escreviam histórias, contavam, registravam histórias mirabolantes, de personagens fantásticas, de terras paradisíacas, e isso despertava a ganância nos aventureiros de querer realmente participar dessas grandes navegações. E isso fez com que essas histórias lá dos séculos XV e XVI fosse um marco dentro da literatura. Mas o que nós temos realmente para contarmos como nosso dentro da literatura? A carta de Pero Vaz de Caminha ao El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. E aí, se vocês pegarem a apostila, você vai perceber que na página 18, na 19 e na 20, você tem a carta ali na íntegra, numa linguagem do português arcaico da época, certo? Mas você consegue perceber que ali é uma descrição das belezas da nossa terra na época, a fim de que o Dom Manuel, então, ele mandasse um grupo para habitar aqui e tomar posse dessas terras, certo? Mas também temos outros, e a apostila fala isso na página 20 em diante, mais alguns relatos informativos dos portugueses, né? Que além da carta, nós temos o Tratado da Terra do Brasil, o Tratado Descritivo do Brasil e os Diálogos das Grandezas do Brasil. Temos também o Diário de Navegação, certo? E alguns relatos informativos, alemão e francês, de 2 viagens ao Brasil e viagem à terra do Brasil. Então percebo aqui que muita gente andou aqui para nossas terras, né? Antes de realmente alguém se apossar aqui das nossas terras. E nós temos a nossa literatura nesse início do conhentismo apenas como uma literatura de catequese ou de formação, certo? Conhecido como literatura dos jesuítas. O que era isso? Isso era apenas um cunho informativo, certo? Não era um prazer literário, não existia uma história, um romance, mas existia apenas uma descrição da visão do colonizador com a intenção do quê? De apossar-se da terra, certo? Então nós percebemos que quando nós paramos para analisar esse nosso período literário quentismo, nós percebemos que ainda não temos uma literatura nossa. Temos sempre a influência da Europa, e isso às vezes nos irrita, né? Mas quando eles fizeram esse registro da carta de Pero Vaz de Caminha, eles queriam o quê? Postar nas redes do rei as belezas desta terra. E foi o que aconteceu, e aí nós temos a nossa língua portuguesa, né? Que é uma língua do colonizador, nós não temos uma língua nossa. E aí eu coloquei ali uma chargezinha para nós refletirmos um pouquinho, né? Muitos passaram por aqui, viram nossas belezas, o português foi mais ganancioso e subjugou o índio, e aqui estamos nós, certo? Mas não vamos lamentar, né? Nós temos uma literatura muito rica hoje, nós temos autores nossos, com ideias nossas, é isso que é importante. O importante é sabermos quando começamos como história, dentro da literatura. Tudo bem? Bom, o nosso início de conteúdo foi esse. Você precisa pegar sua apostila, dar uma lida, marcar aquelas coisas que são realmente importantes sobre esse conteúdo, porque vai cair na prova. E depois você, então, qualquer dúvida, você vai para a professora. Mas agora nós vamos corrigir as questões que foram para a tarefa da página 26. Então, virem aí a apostila de vocês na página 26 e vamos corrigir a partir da questão 11. Nós vamos corrigir só as questões objetivas, certo? Ali você tem, então, uma imagem, né, uma pintura do índio Tapuia, e você também tem ali um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha que diz: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Ao estabelecer uma relação entre a obra de Oquiote e o trecho do texto Caminha, conclui-se o quê? O que a gente consegue concluir analisando esses dois textos? Marcaríamos a letra C, onde a pintura e o texto têm características em comum. Aquilo que a carta descreve, nós conseguimos perceber na tela, certo?
Aí vem a questão 12, uma questão de Enem. A primeira imagem a seguir, publicada no século XVI, mostra um ritual antropofágico dos índios do Brasil. Então, lembre-se que nós conversamos sobre isso na aula passada, que os povos derrotados, eles eram, então, comidos realmente, né, pelo povo ganhador. E isso era um ritual que era uma honra, certo, para quem perdia a guerra, porque era preferível ser devorado pelo mais forte do que tornar-se escravo. E isso nós temos aquela imagem ali do Theodore de Bry do século XVI. E agora, a segunda, eu tenho Tiradentes esquartejado por ordem dos representantes da coroa portuguesa, certo? Olha ali, pintado por Pedro Américo em 1893. Agora vamos ao enunciado. A comparação entre as reproduções possibilita as seguintes afirmações. Que afirmações aqui? Os artistas registram a antropofagia e os esquartejamentos praticados no Brasil? Sim. A antropofagia era parte do universo cultural indígena e o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre luso-brasileiros? Interessante, né? Às vezes você acha, imagina, comer o próprio ser humano. Mas o que nós fizemos quando esquartejamos Tiradentes? Muito diferente? Para pensar. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre bárbaros e civilizado, indígenas e europeus. Percebam que os bárbaros, consideram os bárbaros indígenas, mas, no entanto, era um costume que eles faziam por honra, certo? E agora os civilizados, que entendem que conversa esquartejar alguém que queriam a liberdade, que precisava no momento. Então, qual você marcaria aí nessa aí? Muito bem, as 3 estão corretas. Agora nós estamos na página 27, certo? E na página 27, de olho no vestibular. Vamos ver. A número 1. Assinale a alternativa que contém as obras consideradas os 2 primeiros textos de informação na literatura brasileira. Então, nós vamos procurar ali embaixo, certo? Que é a letra A, a Carta de Pero Vaz de Caminha, Diário de Navegação de Pedro Lopes de Souza, certo? 2, então. O marco principal é a Carta de Pero Vaz de Caminha e o próximo é o Diário de Navegação. Agora vamos a 2. José de Anchieta faz parte de um período da história cultural brasileira do século XVI, em que se destacaram manifestações específicas. A chamada literatura informação e a literatura jesuítica. Agora, qual alternativa representa, então, um excerto desse período? Qual seria? A letra C, onde ele descreve aqui uma planta se dá também nessa província, que foi a ilha de São Tomé. E aí ele vai descrevendo ali. Agora a questão 3, então, tem um trecho do Manuel da Nóbrega, que diz: esta gentilidade nenhuma coisa adora, nem conhece a Deus, somente aos trovões. Chama Tupani, que é como quem diz coisa divina. E assim nós não temos outro vocábulo mais conveniente para os trazer ao conhecimento de Deus, que chamar-lhe Pai Tupani. O assunto do texto e a ideologia nele refletido revelam que pertence a um momento histórico-cultural em que, letra E, os relatos manifestam não só as preocupações do colonizador, como também o deslumbramento diante da paisagem brasileira, certo? Oh, terra bonita esse Brasil, né? Vamos à questão 4 agora. Assinale a alternativa incorreta sobre o Padre Anchieta. O que está incorreto? Vamos ver aí. Que ele foi o grande orador sacro da língua portuguesa com seus sermões barrocos. Gente, palavrinha barroco é outro período literário. Ali está o erro, certo? Ele pertenceu ao quinhentismo e realmente era um grande orador, certo? Vamos agora à próxima questão. Acho que já dei a 5, né? Vamos a 5. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligado, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima pronunciada pelos meninos índios em procissão. O que você marcaria aí? Que os meninos representam o processo de aculturação e sua concretude mais visível como produto final de todo o empreendimento do qual participaram o OMP, a Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus, certo? E na questão 6 eu tenho sobre a literatura de informação considerada como conjunto de manifestação das letras no Brasil colônia, assinale a afirmativa incorreta. O que está incorreto aqui na 6? A letra D, onde ela diz que é caracterizada essencialmente por apresentar textos dissertativos constituídos de argumentação jesuíta em prosa civilização e dos costumes dos índios. Nada a ver, né?
não tinha nada de argumentação. Na verdade, eles foram catequizados, eles não se posicionaram, né? Não foram ouvidos. Agora, questão 7. Julga os itens que seguem em relação à teoria literária e os estilos da época na literatura brasileira. Qual você marcaria? Qual seria a sequência? Agora estamos na página 28. Letra A. A primeira é falsa. A carta, por se tratar de uma missiva, tem características oratórias. Não tem. Missiva é um objetivo pessoal. Isso aqui não é pessoal, certo? Era para escrever para o rei, mas era para todo os portugueses. Vamos a 8 agora. A carta é escrita pelo padre Manuel da Nóbrega, notificando a chegada da primeira missão jesuítica por ele chefiada em 1549, inaugura que tipo de literatura no Brasil? Essa é tranquila, né? É a literatura informativa dos jesuítas, chamada de literatura de catequese também. Lembra-se, literatura de informação, literatura jesuítica, literatura de catequese. Todos esses nomes é o nome da literatura do período quinhentismo. E agora na questão 9 eu tenho uma carta aqui do Pero Vaz de Caminho, o trechinho da carta, e aí nos solicita que julgue os itens a seguir em relação à compreensão e interpretação do texto. O que a gente consegue marcar de sequência? Vamos lá? A sequência correta, então, é a, certo? O texto lido é uma descrição bem objetiva da terra descoberta? Não é, porque é uma linguagem portuguesa arcaico, difícil para nós, essa é a falsa. E agora o terceiro parênteses que é falso. Por não ter os portugueses se aventurado até então terra dentro, as únicas informações que nos dá do interior são as transmitidas pelos indígenas. Não é verdade. Eles entraram e devastaram a nossa terra, né? E aí eu tenho depois as duas últimas, também estão erradas, para caminha, o maior bem a que se deviam dedicar os portugueses é aquele que se deriva das águas. Tamanha sua abundância na nova terra. Que lindo isso, né? Mas não é verdade. E agora o último. O será salvar a gente é o que os soldados portugueses deveriam fazer para evitar que tribos indígenas mais fortes dizimassem outras menores e mais frágeis. Na verdade, eles acabavam destruindo as tribos, né? Nós não temos a contribuição do branco de uma forma positiva. Então, muito bem, nós concluímos aí, finalmente. Comemore aí, gente. E também aproveite e dê uma dançadinha para arejar essa cabeça com tanta informação. Beleza? Terminamos a nossa aula hoje. Nós vemos na próxima aula falando sobre o classicismo. Tchau, gente.